Eu acho que foi, né? Boa noite, pessoal. Hoje é novamente um painel temático e para quem não entende ou, enfim, veio hoje, o painel temático são alguns mini eventos que a gente está dentro do GT de Biodiversidade e Engaja o Mundo. Está proporcionando, a gente criou alguns eixos que falam sobre a biodiversidade de alguma forma. Mas só deixa... neném, ó. Não, azul agora... Foi. E a gente criou alguns eixos temáticos. Não criou, a gente co-criou, fez algumas alterações em alguns temas que já estão trabalhando sobre o tema da biodiversidade, para levar para a juventude, né, para as juventudes brasileiras, o que a gente espera da biodiversidade nesse pós-2020 da CDB, né, da Convenção da Diversidade Biológica. E hoje sobre o painel, hoje o painel é de restauração de ecossistemas e recomposição da vegetação nativa. E principalmente porque estamos adentramos já na década da restauração florestal. Então, é muito importante para que os jovens, não somente os jovens, né, mas como é dentro do GTBio, que é uma organização que faz parte de uma organização de jovens, a gente espera assim que os jovens entendam o que é restauração, e consigam também estar realizando intervenções dentro dos seus territórios. Temos dentro do GT de Biodiversidade, né, não somente no GT, mas como engaja em todo, juventude de diferentes realidades, territórios, desde quilombolas, ribeirinhas, né, até os situados em cidades mesmo, em grandes centros urbanos. Então, é importante mostrar as diversas temáticas da biodiversidade e também os diversos territórios que a gente pode estar atuando. E hoje, o segundo painel, o primeiro foi sobre a educação ambiental e sensibilização, e agora vamos dar continuidade com restauração, e próxima semana também vai ter outra continuidade sobre restauração, uma coisa bem mais aplicada também, e a gente espera aí trabalhar bastante com esse tema, e ficamos bastante felizes com vocês, assim, os panelistas, que toparam essa ideia, e a Marina, ela está responsável por esse eixo dentro do GT Bio, e ela vai mediar hoje um pouco a conversa, e eu passo agora para ela, e fica à vontade, Mari, para se apresentar também. Enfim, eu não me apresentei, eu sou o Francis, antes de tudo. Sou um coordenador do GT de Biodiversidade, né? Estou terminando, na verdade, esse meu cargo, né, de 2 anos que se passaram. E, enfim, sou engenheiro florestal, coisas nesse sentido, ativista, e a Marina agora vai dar continuidade. Oi, gente, boa noite, todo mundo. Bom, eu sou Marina, sou jornalista de formação, mas já faz um tempinho, assim, desde, sei lá, o terceiro estágio na faculdade que eu estou na área ambiental. E atualmente eu trabalho numa organização de São Paulo que restauração, a Iniciativa Verde. Então é um tema bem caro, bem próximo para mim, assim. E o Francis já deu uma boa introduzida no tema, no que a gente está trabalhando, né? O último painel foi sobre educação ambiental, que a gente acabou falando um pouco da educação como ferramenta para conscientizar e para a gente conservar, né? E a gente sabe que sempre a primeira opção é conservar, né? Mas também sabemos da realidade de que muita coisa já foi degradada, já foi devastada e que a gente precisa agir também para recuperar da melhor maneira possível, o máximo possível dos ecossistemas que foram degradados. Então a gente está aqui para entender isso, os limites, como fazer e tal, as diferentes formas e como a gente pode ajudar, né? E aí, inicialmente, eu queria que cada um se apresentasse dos nossos panelistas aqui, e já aproveitassem para falar um pouquinho sobre a atuação da organização de vocês na restauração, o que vocês fazem, como vocês trabalham. Aí, mais ou menos uns 5 minutos aí, mas a gente é bem, bem livre com o tempo, então, mas tentar 5 minutos. E aí, não sei, se vocês preferem que eu aponte alguém para começar. O primeiro aqui que está
aparecendo para mim no Zoom é o Luciano. Então, tá bom, então vou começar. Bom, boa noite, obrigado ao Engaja pelo convite, obrigado a todos vocês que toparam estar aqui com a gente nessa noite, a você que vai assistir depois. Bom, o meu trabalho, né, hoje, atualmente, é na Plant for the Planet no Brasil. Nós somos uma organização meio recente ainda aqui no Brasil, nós estamos há 4 anos atuando por aqui. Mas a Plant for the Planet existe desde 2007. E a pergunta que a Marina pediu para a gente fazer é a nossa relação com o tema, né? A Plant for the Planet, ela tem uma relação que começa com um trabalho escolar, né? O Félix tinha 9 anos de idade, foi fazer um trabalho escolar sobre mudanças climáticas e ele conheceu a história da Wangari Maathai. A Wangari Maathai é a grande inspiração do nosso trabalho. Ela foi uma ativista queniana que liderou um movimento chamado Cinturão Verde no continente africano, mas principalmente no Quênia, e que ela, em vida, plantou 30 milhões de árvores em 30 anos, né? Que, logicamente, também não era só isso, né? Era um trabalho que era vinculado com direitos humanos, de empoderamento de mulheres, enfim, de uma luta contra opressões que vinha junto com esse trabalho de plantio, que é o que a gente trabalha hoje em dia também, que ainda é a justiça climática, né? Então, com essa inspiração, o Félix, quando ele volta para a escola, depois de fazer a pesquisa e tal, ele se inspira e sonha em que as crianças poderiam plantar em seus países 1 milhão de árvores, né? Porque ele aprendeu, né, que o plantio de árvores ajudava a combater o que nós chamamos de clima. E então ele iniciou esse movimento, né? Plantou a primeira árvore na frente da escola e no final daquele ano, depois de compartilhar essa ideia com várias outras escolas na Alemanha, que é da onde ele 50 mil árvores tinham sido plantadas. Então, a gente pula no tempo para hoje, a Plant for the Planet tem atividades em um pouco mais de 70 países, temos escritórios em 10 países, né? E depois de sermos parceiros das Nações Unidas, né, e de herdarmos, por assim dizer, o contador de árvores, o arvorômetro, hoje nós lideramos um projeto que é a campanha de 1 trilhão de árvores. E nesse contador nós temos registradas um pouco mais de 14 bilhões de árvores plantadas. Só que aí, se a gente parar para pensar, né, do nosso desafio, só nesses últimos 12 meses, se a gente for contabilizar a perda líquida de árvores, né, que segundo a pesquisa do Crowder Lab, nós temos 10 bilhões de árvores que foram perdidas nesses últimos 12 meses. Então, é um desafio bem grande, né? Como a Marina disse, o primeiro passo é conservar, mas a gente tem que ter ciência que estamos sofrendo um grande problema, que é essa devastação, né? Quem acompanha minimamente, quem ainda tem coragem de acompanhar as notícias no Brasil, vê o tanto que o país sofre, né? Com essas questões. Eu acredito que os outros dois países vão poder falar bem mais sobre a questão brasileira nesse sentido. E acho que é isso, né? A função da Plant hoje é fazer o trabalho educacional com crianças e jovens do mundo todo, por isso nós temos um pouco mais de 90 mil pessoas na nossa rede nesse sentido, e pressionar outros atores, né, outras pessoas, outras organizações e governos para que se comprometam e plantem também no mundo todo. Valeu, Luciano. Ciro, se você quiser continuar. Obrigado, boa noite a todos. Então, eu sou Ciro Moura, sou engenheiro florestal e trabalho com restauração já há uns 17 anos. Trabalhei em diversos locais do Brasil e hoje eu estou aqui representando a SOBRE, que é a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica. E a SOBRE, antes de falar da SOBRE, eu queria falar da REBRE, que é a Rede Brasileira de Restauração Ecológica, que é uma rede que conectou hoje centenas de profissionais e pessoas interessadas no tema da restauração em busca de troca de conhecimento técnico, prático e científico em relação à restauração de ecossistemas. E a rede ela tem se expandido rapidamente e ela é uma rede ela é como uma rede ela não tem uma figura de coordenação, ela não tem uma estrutura formal de
presidente, tem nada disso. Ela é totalmente auto-ordenada, né? Auto-gerida. E com esse crescimento da Rhebre, teve a necessidade de se ter uma instituição, uma organização mais formal para trabalhar e disseminar esse conhecimento, além de orientar processos locais, regionais, nacionais e até internacionais em relação à tomada de decisão e política pública e legislação relacionadas à restauração ecológica. Então, em 2014, surge a SOBRE, que é a Sociedade Brasileira de Restauração. E quando eu falo essa questão de política pública e tal, a gente se manifesta, a gente se posiciona em diversos momentos, ainda mais nos últimos tempos, em relação, por exemplo, a questões de mudanças que podem ser prejudiciais à restauração, à proteção de ecossistemas. Então, a gente faz esse advocacy, né, da restauração, no objetivo de tornar ela cada vez mais evidente, porque a necessidade a gente já está aí, premente, todo mundo já está, de certa forma, cada vez mais ciente disso. E agora, com a década de restauração de ecossistemas, é importante a gente lembrar isso, que não é restauração de florestas, é mais amplo do que floresta. A gente está falando de ecossistemas, então inclui ecossistemas marinhos, áreas de savanas. Então, Pampa, por exemplo, não necessariamente a gente está restrito à floresta. E é isso, a gente busca, com a SOBRE, ter essa representatividade entre os diversos atores da restauração, em diferentes biomas, não somos restritos a nenhum bioma, a gente tem associados espalhados no Brasil inteiro, e de diferentes grupos de interesse, desde a academia, empresas, profissionais liberais, empresas de extensão rural. Então, está todo mundo representado na SOBRE. E tem uma coisa que é legal, que a gente se orgulha, é que nós somos uma sociedade de representatividade igual, né? Nós não temos diferenças entre gêneros, por exemplo. Nós temos uma paridade aí na nossa representatividade. É isso. Vamos continuar nessa conversa mais para frente. Obrigado. Legal, valeu, Ciro. Gabriel, por favor. Vamos nessa. Obrigado, Mariana. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Agradecer ao pessoal do Engaja pelo convite, pela oportunidade de fazer essa troca tão rica com pessoas tão incríveis aí no mercado. Então, é um momento muito bom. Eu sou o Gabriel, sou geógrafo de formação, atuei bastante durante a minha trajetória até agora com restauração florestal, educação ambiental, projetos de conservação ecológica, né, conservação de parques, unidade de conservação. Então, tive meu caminho por aí, e aí, atualmente, eu sou um dos fundadores e diretor executivo da Moetá. A Moetá é um ecossistema de soluções, de iniciativas para uma nova relação com a natureza, né? A gente nasceu há 3 anos atrás, a partir de um sonho de restauração florestal puramente, então ser uma empresa puramente de restauração florestal, e a gente foi percebendo que, na verdade, o grande jogo que estava por trás disso são as pessoas, é o social. Os problemas ambientais nada mais são do que problemas sociais. Então, enquanto a gente não focar nas pessoas, os problemas ambientais direcionados por pessoas vão continuar existindo. Então, a gente pensou em ampliar a nossa atuação, não focando somente na restauração florestal puramente, mas também atuando com pessoas. E aí, durante esses 3 anos, muita tentativa e erro, muitos resultados positivos, negativos, assim como todo empreendedor busca aprender com os erros, a gente chegou numa dinâmica em que atualmente a gente tem 2 grandes frentes que se combinam bastante, que é plantio e cultura. Tudo na Moetá é sobre a junção dos dois. Então, todo plantio que a gente faz vai ter uma transformação cultural por trás, vai ter uma movimentação cultural. Nós realmente queremos trazer uma nova relação das pessoas com a natureza, seja a natureza em todas as suas esferas, a esfera individual, de você com você mesmo, você se reconhecer em natureza, a esfera social, de você se reconhecendo, fazer parte de uma espécie que é coletiva, que não vive sozinho como indivíduo, e você se reconhecer como parte de um planeta que está em
coligação com todos os outros seres vivos que habitam e com toda a questão ambiental por trás, né? Então, hoje em dia, a Moitá atua nessas duas frentes. E o plantio que a gente faz com a restauração florestal é um plantio de alta densidade, de uma técnica japonesa, e ele é a nossa ferramenta de transformação cultural, transformação da relação das pessoas com a natureza. Então, além do plantio, a gente também realiza diversas atividades, como palestras, workshops, cursos, atividade de consultoria, produção de conteúdo, porque a gente acredita que, para a gente conseguir mudar a relação das pessoas, a gente tem que trazer o lado mais sedutor da natureza. E o lado mais sedutor para a natureza, cada um vai ver de um jeito. Algumas pessoas vão ver uma questão mais de natureza interna, outras com a questão mais focada para os relacionamentos sociais, outras com os relacionamentos com o planeta. Então, para a gente conseguir atingir essas diversas necessidades de sedução, vamos dizer assim, a gente atua nessas diversas frentes. Por isso que a gente se posiciona como um ecossistema. Porque a gente atua como um ecossistema de soluções e também um ecossistema dentro da nossa gestão interna, de sempre pensar a nossa estrutura como uma floresta, participando de parceiros e crescendo como um ecossistema mesmo, porque de forma coletiva somos muito mais fortes, né? Então, acho que um pouquinho de mim, da Moitá, é isso. E estou muito feliz de participar dessa conversa, dessa roda de troca com vocês. Valeu, gente. Entrou bastante gente, né, nessa rodada de apresentações aqui, então só recapitulando, vocês não perderam muito, a gente está se apresentando ainda, Ciro, Gabriel e o Luciano, que são nossos panelistas aqui, falando de restauração. E, bom, a gente no Engaja, né, é uma organização de jovens, como vocês já devem saber, e a gente também funciona que nem a Sobre, a Rebre, bem horizontal, bem coletivo, e as perguntas foram feitas assim, né, coletivamente no nosso grupo. E a primeira pergunta que nós jovens queremos saber aqui é, pensando nessa perspectiva global, assim, tanto da década da restauração, quanto uma engajadinha lembrou do desafio de Bonn, lançado pela Alemanha em 2011, de restaurar 350 milhões de hectares de florestas e paisagens até 2030. E pensando na situação atual do Brasil, acho que a gente também acaba se voltando um pouco para fora, com uma certa esperança, assim, será que dá, sabe, para trazer para fora, já que aqui dentro está difícil? A gente quer saber, né, qual que é o peso dessas organizações, da pressão internacional ou da oferta de ajuda internacional, desses acordos de outros países, e como isso pode ajudar aqui no trabalho de restauração das paisagens e ecossistemas brasileiros. Acho que vou inverter a ordem e começar agora pelo Ciro. Então eu vou colocar fogo no parquinho, hein? Então, essa questão de pressão externa, eu vou ir para um outro rumo, tá? No sentido muito da perspectiva que eu vejo, que é a perspectiva de uma estrutura fundiária que a gente tem, na qual o dono da terra, no Brasil, ele tem o poder de decidir o uso dela. Você tem o Código Florestal, né, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que delimita, por exemplo, aqui onde eu estou, na Mata Atlântica, que ele tem 20% que ele não pode, que ele tem que deixar como reserva legal, as áreas de APP, que ele não, em tese ele não poderia usar, a não ser que seja uso consolidado, mas eu entendo assim que essa pressão ela não deve ser externa, mas deve ser uma pressão interna. Deve partir a sustentabilidade, a sustentação disso, do ponto de vista do longo prazo, eu acho que tem que partir até do início mesmo, do próprio indivíduo, de dentro para fora, sabe? Eu acho que é muito na linha que o Gabriel está falando, e é uma coisa que eu acredito muito, que é o resgate da memória biocultural. As pessoas, de fato, elas sabem disso. Só que, por uma série de questões, elas apagam isso, elas vão alijando a conexão que elas têm com a natureza. E a gente também, como restauradores, vamos dizer assim, formais, acadêmicos, que todo mundo
aprendeu muito da natureza de uma forma acadêmica, sentado numa cadeira, e não a partir da vivência, nós baseamos essa argumentação em externalidades. Por exemplo, eu tento convencer alguém a partir da lei, a partir do medo, a partir de argumentos que o cara que deve fazer, que tem a terra, onde vai acontecer o negócio, a restauração, ele não consegue materializar isso. Por exemplo, quando eu falo de carbono, para a gente aqui pode ser natural, a gente entende, mas para a maior parte das pessoas é uma coisa imaterial, de difícil alcance. Então, o que eu penso? Assim, eu acho que a gente tem que... é muito mais um movimento de estímulo a partir de internalidade. Então, por que eu vou fazer a restauração? E isso é muito de uma credibilidade, de uma conversa de proximidade, de comunidade, de senso de comunidade. Então, de novo, falando do Gabriel, me encanta o cara falar que ele trabalha a cultura junto com a restauração, porque é uma cultura. É uma cultura de degradação, que a gente escolhe. Eu falo que é uma rotina de degradação. Então, por que não ter a rotina de restauração? E essa rotina, ela é baseada no princípio que você tem um gatilho econômico, muitas das vezes, né? Que leva o cara a uma rotina de desmatamento, e a recompensa, em tese, dele no curto prazo é um dinheiro que ele vai tirar de uma produção agrícola. Mas como colocar as pessoas na rotina da restauração? E aí é a hora que vem a pergunta do estímulo externo, né? Uma das formas é pelo dinheiro. O gatilho, muitas das vezes, é um programa de pagamento de serviço ambiental. Só que é isso que eu queria, para encerrar, deixar claro que essa rotina, os gatilhos, as rotinas e as recompensas, elas não são únicas. Para cada tipo de situação, para cada contexto social, econômico, ambiental, que a gente encontra num país igual ao nosso, nós temos que ter uma carteira de gatilhos. Por exemplo, para o Gabriel, pode ser uma coisa espiritual, as pessoas que consideram a floresta como uma coisa sagrada. Pode ser uma questão econômica, eu vou tirar madeira. Pode ser simplesmente uma questão contemplativa, o cara que é veranista e tem uma terra. Pode ser um argumento de aumento de produção, porque agrícola, porque é lá que é o abrigo do polinizador. Hoje a gente tem um apagão de polinizador na agricultura. Então, é isso que eu acho que vai impulsionar, de fato, lá na grota, lá no interiorzão, porque esses recursos externos, eles são grandes, mas eles ainda são muito pouco frente ao desafio que a gente tem. Beleza? Legal, aqui vai falar de cultura, né? Acho legal que a gente está virando a conversa para isso, porque no Engaja também a gente fala muito das causas desses problemas que a gente enfrenta, que é dessa cultura colonizadora que chegou aqui para invadir, dominar e destruir, e que até hoje tem os povos originários defendendo uma outra cultura, né? Um outro jeito de se relacionar com o ambiente, com os outros, com a terra. Então, é bom resgatar isso, assim. Aí, Gabriel, se você quiser continuar, já que a gente está falando disso. Com certeza, acho que o que vocês falaram é um ponto-chave dessa questão. Realmente é mudança cultural, é perspectiva que vai muito além do que a questão prática da coisa. E aí, acho que entrando dentro disso, né, dessa pressão externa, principalmente que o Brasil está sofrendo e vai sofrer, eu acho que, como você começou, Marina, diz muito por que isso está acontecendo, né? Que a gente está vendo todas as projeções e acontecer cada vez mais rápido em relação a que a gente vê que o global e vai seguir essa agenda cada vez mais intensamente, assim, cada vez isso vai ser pautado. A gente está vendo principalmente agora com o novo presidente dos Estados Unidos, que colocou isso como prioridade máxima. Então, o Brasil não vai conseguir fugir disso, né? E por que não vai? Eu acho que quando a gente pensa nessa dinâmica de pressão externa, a gente tem que fazer uma abordagem ali um pouco de olhar geográfico, né? De entender os fluxos, as relações. Quando a gente olha principalmente os países do norte, né? Estados Unidos, eixo Estados Unidos e Europa, a gente vê que eles, nesse momento, estão sofrendo muito mais
já com os eventos extremos. Então, é calor extremo, é neve extrema, como teve nos Estados Unidos recentemente, é chuva intensa. Então, eles já estão nessa linha de frente, vamos dizer assim, de sentir essas questões, né? E se a gente parar para pensar, pegar uma abordagem histórica ali, eles, principalmente a Europa, né, foi o primeiro local ali onde esse eixo, como a Marina falou, de cultura de destruição aconteceu. Muito mais anteriormente do que aconteceu quando a região da América do Sul foi colonizada por eles. Então, se você parar para ver, além das questões da dinâmica global, realmente, de clima, os impactos diretos e locais de uma destruição de habitat, como aconteceu na Europa, já está intensificado. Você já consegue ver ali as questões. Então, se você parar para ver, esses líderes que estão ali escutando a ciência, escutando toda essa análise, entendendo que o planeta está conectado, principalmente agora com essa pandemia que não teve um lugar no mundo que se livrou, eles vão botar pressão, porque eles sabem que se lá está ruim, pelo que foi feito no passado, e que o planeta tá conectado, e outros lugares devastarem mais ainda, eles também vão se prejudicar, eles vão tomar essa dianteira, principalmente frente aos países que assinaram os tratados internacionais, que geralmente sede da ONU está na Europa, então ali vai acontecer toda essa dinâmica, como é o caso do Brasil, que é assinatário de vários tratados. E aí, dentro disso, entra um outro eixo que o Ciro também falou, que é econômico. Esses países dependem, boa parte, da questão econômica de comprar alimentação fora das suas localidades, né? E o Brasil é o grande exportador e a economia brasileira se baseia nessa questão, né? De commodities, alimentos, exportação. Então, aí você vai entrar num eixo de pressão econômica. Se os países estão ali vendo uma questão que pode prejudicar eles e pode, de certa maneira, manchar a imagem deles, eles vão usar de todo o poder político que eles têm em relação aos países do Sul para fazer a pressão econômica que eles querem. E aí cai na lei de mercado. Se o Brasil não se adaptar às leis que esses países estão ali pedindo uma certa coerência ambiental, uma certa proteção ambiental, o Brasil sai do jogo de mercado e aí a economia piora muito mais. Então, ele vai entrar nesse eixo assim. Agora, pensando de um lado, uma opinião minha, vamos dizer assim, é o correto, é o melhor se fazer? Não. É surreal que o Brasil, como o maior país de biodiversidade do mundo, com a maior biodiversidade, tem que depender de ações externas de pressão para proteger o patrimônio natural. É uma coisa assim surreal não partir, como o Ciro falou, da consciência pública, coletiva e individual. Porque é como se dar um tiro de bazuca no pé. Você está destruindo aquilo que te mantém vivo. A gente viu diversas histórias na história, né, das diversas civilizações, que quando você coloca pressão no ecossistema que você está inserido, a sociedade colapsa. Então, é triste você pensar que precisa existir nesse momento uma pressão externa para que não intensifique o caos que já está instaurado aqui no Brasil por conta do governo vigente, que não tem nenhum tipo de política de comando e controle, que não prioriza essas atividades e que joga um exemplo para uma população que não está com consciência de que está tudo bem. Então, é triste, mas, ao meu ver, que bom que está existindo no governo atual que a gente está enfrentando, porque poderia ser muito pior. Mas, ao mesmo tempo, eu também confio na capacidade das pessoas, do coletivo, de todas as nossas redes, da gente. Governos vêm e vão. É torcer para que a gente consiga tirar esse logo, para que entre um que realmente priorize essas questões e que haja de uma conduta ambiental muito mais coerente, porque acredita e porque vê necessidade, não por pressões externas, não por pressões econômicas, porque você nunca vai, se é dessa maneira, você nunca vai tratar o problema de verdade. Você vai lá, beleza, vou fazer uma coisinha legal aqui para conseguir vender minha mercadoria e beleza, tá tudo bem. Então é triste que exista, principalmente no caso do Brasil com a maior biodiversidade, mas pelo menos eu acho que bom que está acontecendo agora, senão sabe-se Deus o que ia acontecer, né? Sabe-se o cosmos, sabe a natureza o que ia acontecer realmente com o que já está acontecendo. Né? Acho que é isso. E aí, para o Luciano, pensando, né, nessa origem da Plant, justamente na Alemanha até, e atuação em 70 países aí, acho que tem uma perspectiva também da solução, né? Tipo, como também a comunidade internacional pode se unir, assim, por esse objetivo. Então, como que vocês enxergam isso?
O que eu ia dizer justamente é que eu acredito muito mais que esses movimentos geram oportunidades para quem quer fazer do que esperançar que vai gerar qualquer tipo de constrangimento para esse governo que, primeiramente, quer que esses constrangimentos aconteçam para poder pautar a sua ideologia antiglobalista, né, e pautar a sua narrativa de que é a soberania nacional que tem que prevalecer. Então, eu não vejo esses movimentos como de forma de pressão, garantindo que algo aconteça do ponto de vista de governo, mas eu vejo que esses movimentos podem gerar oportunidades para quem queira fazer no Brasil, né? Então, recentemente foi lançada aqui a Aliança por Ação Climática no Brasil, né? A ACA, que envolve, então, governantes de níveis estaduais e municipais que querem atuar olhando para esses documentos, essas declarações internacionais dentro de onde eles podem atuar, do ponto de vista de governo subnacional. E vejo também a década gerando oportunidades também de financiamento para quem tem projetos, para quem tem iniciativas e quer potencializar ou iniciar, né, o seu trabalho a partir dos desafios que a gente tem nacionalmente, né? Então, acho que essa comunidade nacional também pode ajudar essas pessoas que, já que estão desamparadas pelo governo federal, possam receber auxílio daqueles que hoje têm a oportunidade de poder auxiliar esses movimentos de numa outra direção a que esse governo quer ir, nesse governo que valida, né, que tenta validar a narrativa de que abrir floresta, estrada no meio da floresta vai trazer algum tipo de desenvolvimento. Então, eu acredito que, olhando para o lado da Plant, dessa oportunidade de rede que a gente tem de poder aprender um com o outro, de poder se fortalecer, né? Até quando a Plant, a gente está nesse desafio, não é de 1 trilhão de árvores, né? Então, uma forma que a gente encontrou para tentar apoiar quem já restaura hoje no mundo, a gente lançou um aplicativo para que qualquer projeto, né, lógico, depois de passar por um processo de validação para ver se, enfim, não está em área de disputa, enfim, tem um processo lá que a gente tem para garantir que essas árvores realmente restauram ecossistemas, eles vão poder receber doações diretamente de qualquer pessoa do mundo. Então tem muita organização que está em vários lugares que não tem estrutura para ter um meio de captação, não tem pessoal, às vezes, para ficar olhando para isso. Então a gente lançou um aplicativo de código aberto, que hoje qualquer organização pode entrar em contato com a gente, que faz restauro no mundo, e falar, olha, vocês podem cadastrar aí meu projeto e tal. E hoje nós temos um pouco mais de 140 organizações cadastradas, né? A nossa ideia é que a gente tenha 10 mil projetos cadastrados no aplicativo para que a gente possa, então, garantir que a gente chegue nessa meta 2030 de conseguir, por meio desse 1 trilhão de árvores, poder neutralizar até 25% das emissões de gás de efeito estufa dos seres humanos, além dos ganhos de restaurar ecossistemas e garantir que os sistemas permaneçam vivos também, né, no mundo como um todo. Então, acho que, para concluir, eu vejo como esses projetos ou chamados ou acordos, né, globais como também oportunidades para aquelas pessoas, organizações que hoje não se veem amparados pela política nacional, um meio de, então, poder pôr em prática o sonho que tem de poder lutar por um lugar melhor para se ver para todo mundo. Massa, valeu. A próxima pergunta é um pouco mais prática. A gente pensou em direcionar para o Ciro e para o Gabriel. Como são definidas as áreas e as técnicas para restauração? E quão efetivas, eficientes, enfim, são as restaurações feitas em lugares pequenos? E comentar um pouco sobre a ideia de corredores ecológicos aqui, apresentar. Aí pode ser o Gabriel também, para variar, gente, eu gosto de variar. Beleza, vamos lá. Eu acho que para a gente pensar nessas questões de definição de áreas, existem diversas análises, possibilidades, enfim. Como, por exemplo, você pode colocar um indicador de pressão de ecossistema, destruição de impactos negativos, necessidades econômicas, necessidades sociais, saúde pública, se está pensando numa área de restauração dentro de um contexto urbano. Então, aí, acho que você sempre vai ter que pensar nesse eixo ali do que você está querendo para aquele ponto. É óbvio que existem eixos mais globais, de ecossistema, biodiversidade, captura de carbono, mas acho que também dá para você ir pensando pontualmente ali nessa questão.
E quando você pensa, né, nesses pontos, você tem que levar em conta a análise da localização, né? Porque a localização vai dizer muito o que a região precisa, quais são as dinâmicas que ali existem, as necessidades específicas, né? Existem alguns estudos, algumas metodologias que tentam fazer essas análises por meio de sistema de informações geográficas, né? Então, você pega as informações por meio de imagem de satélite, coloca alguns padrões ali, algumas camadas de leitura, faz uma comparação, faz uma conexão e chega ali em áreas prioritárias, pensando em contextos e indicadores específicos. Mas isso funciona, ao meu ver, mais como um guia para você ter de necessidades, porque se você for para ver, às vezes, onde essa metodologia, né, mais ampla, falou que precisa fazer uma restauração de ecossistema, restauração florestal ali, você vai deparar com uma realidade social totalmente diferente que impede de você ter essa restauração naquele ponto. Apesar de ser importante, se tem uma comunidade inserida no local, você tem que priorizar a relação social que você vai ter ali e achar alternativas em cima disso. Então, eu pontuo que sempre você tem que analisar a localização geográfica, porque só ela vai te dar realmente as necessidades específicas do que aquela região está precisando e quais as possibilidades de restauração florestal que você vai fazer ali. Porque existem diversas técnicas que você pode fazer, né? Semeadura, plantio denso, plantio convencional, agrofloresta, enfim, muitas possibilidades. Só que cada região vai dar uma característica diferente. Então, se você está numa área que tem uma grande inclinação de terreno, você não pode fazer uma grande movimentação do solo para fazer um plantio denso, provavelmente uma semeadura ali vai ser mais efetivo, porque você pode causar um impacto geomorfológico ali que não vai ser interessante. Se você está numa área onde é uma área de comunidade ou uma propriedade de pequenos produtores rurais que precisam manter a conservação, mas também precisam pensar na sua sustentabilidade econômica, talvez um plantio de agrofloresta que combine os dois possa ser interessante. Se você está numa área, por exemplo, nos grandes centros urbanos, que existe alguma porção ali que está tendo um grande desgaste em relação a microclima ou realmente escassez de biodiversidade, talvez um plantio denso com crescimento rápido, que é o que a gente utiliza na Moitá, pode ser mais efetivo, porque vai trazer uma aceleração para esses processos que precisam se intensificar, principalmente em centros urbanos. Então, eu vejo que é muito particular da região que você está propondo fazer essa ação florestal, principalmente, ou de qualquer ecossistema. E aí, em relação a essa questão de faz em espaços isolados, tenta pegar uma área grande, enfim, também vai depender do cenário do local, né? É tudo muito dinâmico. Se você pensar na dinâmica econômica e social, principalmente nos centros urbanos, né? Vai ser muito difícil você conseguir ter uma área de vários hectares para você plantar em contínuo. É muito difícil. A pressão econômica existente atualmente não vai te liberar essa questão, porque o mercado sempre vai estar pensando no futuro. Mas aqui no futuro pode criar um prédio e aí tudo muda. Então, infelizmente, a gente ainda está dentro dos centros urbanos nessa questão. E aí você tem que ir por ponto, né? Se dentro disso você não consegue fazer, vamos fazer pontual, que é o que alguns atores, alguns arquitetos, inclusive, trabalham, que é a acupuntura verde, né? De você pensar pontos específicos para você inserir o verde, para que nessa dinâmica de vários pontos aconteça alguma dinâmica ali melhor do que existia antes em relação à escassez ambiental da região, né? Ou como, por exemplo, né, na Itália, né, que teve aquele primeiro prédio vertical com uma floresta, né, o Bosco Verticale. Para a dinâmica da região, dinâmica florestal e tudo mais, aquilo é um grande benefício em relação à captação de carbono, pontos de biodiversidade, principalmente de avifauna, que é super interessante. Não tem como você falar, por exemplo, em Milão, vamos destruir metade do centro histórico e plantar floresta. Eles nunca vão permitir nessa questão social e cultural. Então, achar essas soluções, mesmo que pontuais, é melhor do que não fazer, né? Mas é claro que, se você for pensar na melhor dinâmica, é sempre a gente pensar o que existia antes da gente realmente fazer toda essa modificação social. Então, se a gente pensar no contexto de Mata Atlântica, seria voltar no tempo, e quando começou a ter toda essa degradação por conta da colonização, conseguir mudar a mentalidade para que a ocupação humana ficasse em harmonia com a floresta, como é dos povos tradicionais indígenas. Então, o ideal seria isso. Então, isso traz muito mais benefício, principalmente se a gente pensa em contexto de borda, né? Então, quanto maior é uma área contínua, ela menos vai sofrer com os impactos da borda, ou seja, dos impactos externos dessa área verde. Então, quanto maior, melhor. Mas eu vejo que
como, por exemplo, também os corredores ecológicos, né, de fazer essas conexões. Tudo é interessante, mas o melhor a se fazer é o que dá para fazer. Então, se só dá para fazer pontual, vamos fazer pontual, porque passo a passo isso vai criar uma dinâmica diferente. A gente começa a mudar a cultura, porque as pessoas vão ver que é legal ter floresta, a floresta não está me causando nenhum problema, não está me trazendo nenhum risco de vida, como algumas pessoas ainda pensam, por conta dessa cultura que existe. Então, o ideal, acho que a gente tem que pensar é o que dá para fazer. Vamos focar e cada vez pensar em aprimorar toda essa dinâmica para a gente chegar no modelo perfeito, que seriam grandes áreas em sintonia com as ocupações humanas. Acho que é um pouquinho disso da minha visão. Muito legal, adorei essa ideia de acupuntura verde, não conhecia. E acho que é isso, né, também. Eu vejo muitas vezes uma resistência à ideia de restauração, porque, ai, não vai voltar ao que era, assim. Mas se você não tenta nada, né, fica como? Vai deixar degradado? Vai deixar um capim ali? Sei lá, sabe? Então, é legal essa linha. Não, bacana, pegando o gancho aí da acupuntura e da precisão. A precisão é uma palavra que tem duas interpretações, né? Do ponto de vista que eu estou na precisão, eu preciso de restauração, e do ponto de vista de ser efetivo no que você está fazendo. É muito interessante isso. E aí, essa questão de priorização, eu lembro sempre de um amigo que eu tenho, que ele deve ter uns 95 anos hoje, o professor Alceu Manhanini, puta cara, assim, pioneiro de tudo isso que a gente está falando. Ele formou na Rural do Rio em 1948. E ele conta uma história de como foram criados os parques nacionais. Ele participou dessa discussão do primeiro Código Florestal de 65. Ele estava lá discutindo isso no IBDF, salvo engano. E ele fala que como é que definiu, como é que a gente priorizou? Aí ele falou assim: nós usamos a técnica SOS. Salve o que sobrou. Foi isso. E a gente está falando da restauração, e a restauração é preciso entender que ela é um modelo reativo de tentar salvar a natureza, né? Digamos assim. E a gente não pode esquecer também uma coisa que o professor Ricardo Rodrigues, da Exalc, fala, que a gente precisa também de olhar para os fragmentos. É preciso pensar nos fragmentos. O que existe, o que sobrou, principalmente na Mata Atlântica, que é 7%, aí, 10%, 12%, vai depender do geoprocessamento, é preciso entender que são esses os lugares que a gente tem uma capacidade de irradiar essa floresta para fora, para que ela cresça, para que não aconteça o efeito de borda que o Gabriel falou. Então, aí eu já estou entrando também de uma forma de priorização, que é uma forma que eu gosto muito, de que um amigo aqui do Rio de Janeiro, do Instituto Internacional de Sustentabilidade, o Renato Cruzeres, ele fez um mapeamento para a Mata Atlântica inteira de priorização, priorizando, pensando de que a forma mais fácil e mais favorável do ponto de vista ecológico é utilizar a distância de fragmentos. Então, aonde eu vou priorizar a minha restauração? Na borda de fragmentos. Por quê? É lá que chegam os propágulos, é lá que eu não preciso de plantar, é mais favorável, estou focado na fragilidade, né? Se não fizer nada, aquela floresta, se eu não tiver a roçada seletiva, se eu não tiver fogo, se eu não tiver um pastoreio excessivo, aquela floresta ela vai andar, ela vai crescer. Então, é uma forma de priorizar ações, né? Mas é como o Gabriel já falou muito bem, prioridade é uma palavra que sequer tem plural, né? Se você tem prioridades, você já errou, porque não tem prioridades, é prioridade. Você tem... depende do seu objetivo, do seu recurso, da sua abordagem. Então, o mesmo Renato Cruzeres, Renatinho, o famoso Renatinho, ele mostra também que com o planejamento espacial você consegue ser mais efetivo utilizando o mesmo recurso. Então, ele tem um trabalho que ele mostra que você consegue ser efetivo do ponto de vista de fixação de carbono, conservação em termos de biodiversidade e custo efetivo em locais específicos, através de diversas métricas. É uma análise multivariada que ele faz da paisagem e ele vai indicando isso. E hoje a gente já tem mapa para isso. Então, mas, de novo, é uma questão de objetivo, né? Para quem que está financiando, qual é o interesse por trás disso. Então, de fato, é muito aberto a priorização. É o que mais tem, e a galera gosta muito de fazer isso.
Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem o Estado, ele atua, quando ele vai direcionar a restauração dele, quando não há uma influência política nefasta que fala é aqui, aponta para um lugar e é onde tem que ser, porque um determinado político quer, isso também acontece muito, é raro, mas acontece muito. No Rio, por exemplo, a gente tem um atlas de mananciais, que a gente tem um mapeamento de todas as zonas de captação do Estado, e quando o Estado, o INEA, ele identifica uma restauração numa determinada bacia, ele foca naquela bacia, microbacia, porque ali tem uma captação de água. Então, o foco aqui é hídrico. Então, é uma outra abordagem. Então, assim, do ponto de vista da técnica, é muito variável, tem as questões políticas, e aí também vem uma outra questão que Gabriel falou, que é a questão de oportunidades, né? Aonde, às vezes, você tem iniciativas individuais, como o próprio Luciano falou, de uma mulher no Quênia, que puxou uma iniciativa. Eu sei também do cara que é o Yakuba Sawadogo, lá do Burkina Faso, o cara está reflorestando o deserto sozinho. Então, existem esses iconoclastas, assim, essas pessoas que desejam, têm tanta vontade que eles começam a fazer e puxam também isso, sem um planejamento, em tese, ecológico, mas tem o seu impacto, tem o seu valor, e ele vira um hub, né? Ele começa a irradiar essa iniciativa. E é disso que a gente precisa, né? Dessas frentes de espalhamento da ideia. É muito importante isso, muito mais, às vezes, do que simplesmente a questão ecológica. Porque, no caso da Mata Atlântica, é tão dramático a fragmentação que, como diria o Suassuna, né? Quando tudo é buraco, né? Quando você está num buraco, tudo é beira. Então, a gente está sempre na beira. Dificilmente uma floresta nossa ela não sofre com um efeito de borda. E aí, pensando também nessa questão, falando da questão do tamanho, né, da escala, e da questão que é muito importante, que é ligar esses pequenos fragmentos, conectar essa paisagem, numa paisagem fragmentada como é a Mata Atlântica, que exige esse modelo reativo de plantar, eu acho que a solução também ela está muito em coisas que a gente não pensa. Então, eu costumo falar, eu também tenho um trabalho de advocacy nessa área do ciclismo, e eu sempre falo que a maior ferramenta de restauração que a gente tem hoje é a bicicleta. Aí as pessoas falam, pô, mas como a bicicleta? Sim, a bicicleta. Por quê? A gente tem um projeto aqui no estado do Rio que chama Rota dos Parques. O que o Rota dos Parques faz? Ele interliga, através de uma rota ciclística, 80 unidades de conservação, 80 ilhas de vegetação, no meio de uma paisagem de 1.600 quilômetros, ao longo de 30 e tantos municípios. Então, o que eu faço? Na verdade, a primeiro momento, você vai falar que é um projeto turístico, de cicloturismo. Mas, no segundo momento, você vai ver que ele é um projeto de turismo rural. E quando eu estou desenvolvendo o turismo rural, o que eu faço? Eu melhoro a qualidade de vida daquelas pessoas que vão conseguir vender o produto dele, um queijo, receber um turista, oferecer um quarto. Então, ele tem uma renda extra. E com a melhoria da saúde econômica daquela propriedade rural, o cara abre espaço, que na gringa os caras chamam de land sparing. Você abre espaço para restauração. E aí o cara começa a entender que aquele lugar que ele vive é importante, é bonito, é valioso. As pessoas vão ali por causa daquela natureza, que é o que as pessoas buscam com o turismo. Se você analisar, via de regra é a natureza. E agora, com a pandemia, mais ainda. Tanto que a agenda da bicicleta explodiu. Temos uma pandemia hoje de circuitos de ciclismo. Então, assim, a bicicleta, no final das contas, ela passa a ser um agente de restauração. Ela passa a ser o motor movido a feijão com arroz, que promove essa distribuição de renda, abre espaço para uma restauração de uma paisagem. Coisa que a gente sempre tentou desenvolver, que é corredor ecológico, a gente consegue fazer isso ao longo de rotas turísticas, rotas cicloturísticas, por exemplo, rota de caminhada, como é a trilha Transcarioca, por exemplo, as trilhas Transmantiqueira, são trilhas da rede brasileira de trilhas de longo curso. Ou seja, uma agenda que a gente nem estava lá no nosso, né, num ponto cego, a gente traz ela e ela é mais efetiva do que todas as outras ações. A própria, um exemplo mesmo de quando a restauração ela acontece é quando você tem uma depressão econômica, que a atividade agrícola para em determinados lugares e aquela área ela regenera. Isso é um efeito secundário
que a gente nem se liga e acontece. Então, assim, é importante buscar essas conexões também, sabe? Que surgem a partir do inesperado. A gente tem que saber entender isso, ler também e priorizar essas oportunidades. Valeu. Marina, Legal posso você. comentar alguma coisinha? Pode, claro. E eu concordei tudo com o Ciro falou, mas uma coisa que ele pontuou ali é extremamente importante, assim, a gente precisa olhar para os fragmentos florestais de Mata Atlântica, assim, é o potencial de vida que a gente nem imagina. Eu falo até com um sentimento de desabafo, assim, porque eu fiz o meu estudo de TCC num parque aqui em São Paulo que chama Alfredo Volpi, não sei se vocês conhecem, mas é um fragmento florestal extremamente bem conservado, que sofreu diversas pressões por conta de um empreendimento imobiliário que foi criado na frente dele, que não poderia ser criado, foi construído, traz diversos impactos negativos para o parque, assim, impactos importantes. E é um parque que tem mais de 200 espécies diferentes nativas e tem bicho preguiça. Tem bicho preguiça morando na maior metrópole de São Paulo, as pessoas nem imaginam, e é a coisa mais surreal do mundo, você tá em São Paulo e você parar num parque e ver um bicho preguiça ali, tipo, tranquilo na dele. Então, aliar conservação e restauração é uma coisa, assim, que é um potencial biológico e biodiversidade, assim, que a gente nem imagina o quanto é importante a gente focar nisso também. Só quis comentar porque eu sou o apaixonado de fragmento florestal. Não, super válido. Comentando, você falou do bicho preguiça, eu também colaboro numa ONG da minha cidade, de Atibaia. E recentemente a gente recebeu no grupo foto de um bicho preguiça lá na Pedra Grande, que é a montanha que tem lá. E eu fiquei É demais. surreal, um bicho preguiça assim na natureza. Parece que ainda existe, né? Acho que eu já estou tão acostumada com a expressão que eu esqueço que ainda existe. É, mas legal que vocês citaram, né, isso dos potenciais e a participação das pessoas, que era justamente o próximo tópico, assim, que a gente pensou em direcionar mais para o Gabriel e para o Luciano, mas se o Ciro quiser comentar também, fica à vontade. Que é justamente, né, a maioria das pessoas não está em contato com essas questões ambientalistas, não sabe como fazer, mas eu acho que tem uma vontade, assim, né? Pelo menos na minha experiência, eu vejo que a maioria, 90% das pessoas é tipo, sim, vamos plantar, sabe? Vamos plantar árvore. Então, assim, como aproximar das pessoas, quais são as possibilidades da gente trazer, sabe, as pessoas comuns para isso, para inserir no dia a dia delas, e aí pensando especialmente na Plant for the Planet, né, a importância de trabalhar com todas as idades e como que as crianças e adolescentes, a juventude pode atuar nisso e potencializar essas ações. Se quiser começar, Luciano. Tá. Bom, o que eu acho que eu aprendi trabalhando na Plant, Folha Plant nesses 4 anos aqui no Brasil, é que a gente ainda tem muito, 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 muito no que significar na hora de pensar os projetos ambientais, ainda mais ligados à restauração e conservação, porque você olha para as grandes organizações do país, poucas delas investem pessoal, tempo, para trabalhar a questão da educação, da questão das famílias, da questão de visão de futuro educacional, para além de combater vamos dizer assim, aquelas pessoas que estão devastando as áreas. Por que eu digo isso? Porque a gente tem um trabalho, por exemplo, em Alta Floresta, no Mato Grosso, que foi durante um tempo, fez parte da lista, né, de desmatamento, do arco de desmatamento, ela fica ali, é parte da Amazônia, né, no Mato Grosso, a cidade. Tem um aeroporto, né, a cidade que tem aeroporto fora da capital, então ela é super estratégica na região. E é uma cidade que, nesses últimos anos, não era ainda, mas agora está chegando a soja, né? Como um meio de ganho para as pessoas, assim. Só que aí, ela vem com esse potencial de gerar renda, né, para as pessoas, né? E o que eu sinto falta? Eu sinto falta de mais pessoas conversando com pessoas sobre outras formas de se fazer as coisas. Sobre, não, acho que assim, nem tanto, diria
colocando alguém como vilão ou bonzinho, mas dizer que há formas possíveis de fazer as coisas sem destruir tudo. Então, vamos dizer assim, eu já participei de algumas redes, de algumas coalizões, etc, etc. Quando a gente fala que as metas globais são para 2030, 2050, a falta que eu sinto é justamente isso. Então, o quanto que a gente tem investido nosso tempo para conversar com as gerações que estão aqui, ainda estarão aqui até essas datas, das importâncias dessas agendas que estão sendo trabalhadas agora, ou que a gente está fazendo de advocacy agora, né? E aí, não da Plant, mas desde antes que eu trabalho com juventude, quando eu ainda era jovem, é o potencial que essas pessoas têm de se tornar, então, essas conexões, essas pessoas que, então, demonstram, que inspiram as comunidades, inspiram as famílias, inspiram outros atores, outras organizações a, então, iniciar ou potencializar uma agenda, né, de transformação. Então, o que eu percebo é que onde existe investimento nesse público, né? Acho que o Engaje pode dar testemunho grande nisso. Onde existe investimento nesse público e existe oportunidade para esse público, sendo ele jovem, adolescente, criança, etc., para reconhecer essas pessoas como parte da solução, essas pessoas também como parte do processo de transformação do local, além de ser muito mais duradouro, né, o alcance também que eu vejo é muito maior. Então, o que eu sinto que a Plant adiciona quando a gente vem para essa linkar as organizações de restauração que existem no mundo com esses projetos, com essas crianças, com os que a gente chama que são os embaixadores da justiça climática, né? Com as crianças, quando passam pelo processo de formação nosso, elas então ganham um certificado de embaixadoras da justiça climática. Então elas vão nos lugares, elas conversam com as pessoas, elas fazem parte desse processo então de disseminação da importância então da gente conservar e restaurar onde é preciso ser restaurado. E é uma coisa que eu, Luciano, não poderia fazer. Uma coisa que nós estamos aqui individualmente não poderíamos fazer, que nós não temos conexão, a gente não tem vínculo, a gente não tem um monte de coisa que essa pessoa já tem, né? Então, acho que o que eu sinto que esse processo de educação, esse processo de engajamento com essas pessoas pode adicionar e confronta um pouco as culturas já existentes, né? Que o Engaja fez parte da campanha que a gente fez aqui no passado, que é uma campanha global que a gente tem, que é o Pare de Falar, Comece a Plantar, que é um chamado das crianças, assim, para dizer assim, olha, vocês adultos falam demais, falam muito, discutem muito, mas a gente está precisando que plante agora, porque essas árvores elas vão demorar um tempo ainda para começar a fazer efeito em algum momento, né? E a gente viu conversando com amigos, né, conversando com outras organizações, com pessoas, né, a gente teve uma das perguntas, as pessoas que você conhece, elas dão importância para as árvores, né? Muitas pessoas retornaram dizendo que sim, mas que se tivesse que fazer uma reforma na casa, elas derrubariam sem problema nenhum uma árvore que tem em algum lugar, né? Se tivesse que fazer um negócio, eu não hesitaria em derrubar a árvore que estivesse no meu caminho para fazer um negócio. Quando prefeituras fazem projetos de arborização urbana, uma das maiores dificuldades que elas têm são as pessoas que vão e destroem as árvores que são recém-plantadas, né? Que é o vandalismo urbano com a questão das mudas que são plantadas. E aí elas têm que fazer uma mega estrutura para tentar proteger essas mudas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um lado, esse imaginário que a árvore é legal, do ponto de vista prático, a gente tem culturas que eu coloco qualquer outra coisa, como o senhor disse, em prioridade, ao invés de manter ou de conservar essas árvores, né? Eu estou falando mais de contextos urbanos, mas se a gente quiser olhar para as cidades que estão dentro das florestas, o cenário é o mesmo, né? Se você pegar o relatório que saiu hoje, né, de emissões por cidade no Brasil, 7 das 10 que mais emitem estão na Amazônia, né? Por causa do quê? De desmatamento. Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa então encontrar essas estratégias, investir mais em conversar com esses públicos, as gerações que vão estar aqui, né, para vivenciar esse grande número de soluções que a gente está implementando hoje, para que a gente possa garantir então esse legado, possa ter ainda mais aliados e aliados nessa luta que a gente vivencia. Tamo junto. Gabriel, como que é a experiência aí da Moitá? Então, acho que esses pontos que vocês colocaram, né, tanto a Marina quanto o Luciano, sobre as pessoas saberem, mas também não colocarem como prioridade, é muito real, assim, é o que a gente mais vê, assim, eu acredito em 3 eixos, vamos dizer assim, dentro da
se a gente for simplificar a visão das pessoas sobre a natureza e as florestas. Quem trabalha na área realmente está engajado, que realmente vê a necessidade, está super ativo na causa. As pessoas que gostam, então, de alguma maneira, estão ali se movimentando. E as pessoas que sabem que é legal, que precisa ter, que faz bem, mas que não colocam como prioridade, seja por outras questões, seja por falta de tempo, seja pela indiferença, enfim, N motivos. Ou por até medo, como o Luciano falou, que as pessoas não vão querer, talvez, a árvore na calçada, porque pode trazer bicho, porque pode fazer sujeira e assim por diante. Isso é um problema que me surpreendeu muito de ver que não é só no Brasil, assim. Eu participei de um congresso de floresta internacional e tinha gente do mundo inteiro perguntando para os painelistas como resolver esse problema, que é um problema que vai da Índia para a Europa, para a África, para a América do Sul, que as pessoas têm medo de árvores. Então a gente vê aí que é uma questão muito, muito problemática, assim, dessas pessoas de entenderem, mas ao mesmo tempo terem algumas questões de não realmente entrarem no processo. E aí nós, dentro da Moetá, nós realmente acreditamos e apostamos que a mudança é de transformação cultural. A gente precisa fazer com que a natureza, precisa fazer com que as florestas caiam na cultura pop, assim. Um exemplo prático é, da mesma forma que as pessoas se ligam com os artistas, com bandas, enfim, etc., e vivenciam aquilo como se realmente fosse parte da vida deles e querem estar perto, ficam horas esperando num show porque querem estar mais perto, mesmo aquilo te cansando, te machucando, a gente precisa fazer com que as pessoas sintam isso pela natureza, de tipo, eu vou plantar ali a floresta, vou me cansar, posso ficar exausto, mas eu quero participar disso, é o que me move, é o que me coloca numa tribo, é o que me coloca em todas as tribos, se a gente não for pensar nisso. Então, a Moetá acredita que a transformação para isso é cultural. E a cultura tem que entender e aceitar essas pessoas que têm medo, essas pessoas que ainda não colocam como prioridade, as pessoas que ainda não se motivam para isso. Porque se a gente ignora e elas são a maioria, a gente nunca vai trazer elas para dentro. Então, todo movimento que a gente tem que fazer é fazer essas pessoas entrarem dentro dessa questão. E tem que ir para a questão da cultura pop, da sedução, de ser algo que as pessoas queiram participar, não porque precisam participar, né? É uma coisa que a gente fala que é muito além do aprendizado somente, né, do professoral, técnico, funcional. A gente tem que ir para o aprendizado cultural, sentimental, social da coisa, porque senão a gente já viu que as pessoas sabem, eu sei, eu estudei na escola, precisa plantar, mas eu não consigo, né, fazer essa questão de me movimentar para essas questões. E acho que dentro disso, a Marina vai poder saber dizer melhor, a gente não pode mais estar dentro do movimento ambiental só com ambientalista, só com pessoa técnica. A gente tem que trazer jornalista, publicitário, designer, todos os tipos da esfera de comunicação para dentro do processo, porque eles são os profissionais, assim como os ambientalistas são os capacitados para ações ambientais, eles são os capacitados, vamos dizer assim, para comunicar com esse público, da mesma forma que grandes marcas conseguem vender cigarro falando que é legal, por que eles não vão conseguir vender floresta falando que é legal? Então, essa é a nossa grande aposta na Moetá. A gente tem um time de comunicação que é impecável, é uma questão assim surreal, a criatividade que eles têm para transformar os temas, para trazer essa cultura. Um dos grandes cases assim que a gente viu do potencial disso foi que a gente estava trabalhando uma questão ecológica de como a Amazônia está conectada com o deserto do Saara, por meio da nuvem de poeira, né, que vem do Saara e fertiliza a Amazônia. E o nosso pessoal da comunicação jogou isso como se fosse um Tinder, que deu match entre a Amazônia e o Saara. E todo mundo pirou. Aquela história ali foi acontecendo, várias postagens. Então, a gente na Moetá acredita totalmente nisso. A gente precisa fazer, que a gente tem até na nossa apresentação comercial. Da mesma forma que as pessoas conseguem vender cigarro, que todo mundo sabe que é cancerígeno e mata, e que todo mundo, a parte da população ainda acha que é cool e legal, a gente tem que fazer o mesmo processo com as florestas, com a natureza. É legal, é cool, você está parte de um movimento legal que te insere num contexto social. Então, a gente acredita muito, muito nisso. Sobre essa questão, né, de jovens e crianças e essa inclusão, não tem nem como a gente não pensar nisso, né? Tem que incluir todas as esferas. A gente brinca muito, né, eu pontuo dentro da Moetá, que o que a gente faz, de certa maneira, né, de uma forma ali simples e dentro da nossa realidade,
é talvez transformar e fazer com que as pessoas reconheçam seu papel ecológico, né? Qual o papel ecológico da espécie humana? A gente sabe o papel ecológico das abelhas, dos polinizadores, dos felinos, dos outros animais, mas a gente nunca se inseriu nessa análise. Qual é o papel ecológico da espécie humana? É destruição só? Eu acredito que não. E aí, se a gente parar para ver na nossa história como espécie, a gente tem um potencial aí absurdo, que é com a agricultura. Quando a gente começou a ter a relação com as plantas, entendendo que se a gente pegasse uma sementinha, colocasse na terra, isso ia trazer um crescimento que ia me trazer alimento e assim por diante, isso muda a minha dinâmica, porque eu não preciso mais ficar migrando, consigo ficar concentrado no local, a gente mudou a nossa espécie. A nossa espécie, toda a história, está com a relação com as plantas. Então, se a gente tem esse dom dentro do nosso DNA, vamos dizer assim, por que não usar ele em benefício para reverter todo o impacto negativo que a nossa espécie, de certa forma bélica e destruidora, em algum momento, em todo momento da nossa história, fez, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nessa questão de restauração florestal, principalmente focado nessa questão, né, de potencial ecológico, eu vejo muito a espécie humana como uma grande virada de chave aí, de vamos usar o nosso potencial com a agricultura para uma coisa positiva que a gente já destruiu, né? Então, sim, tem que incluir, tem que mostrar esse olhar para as crianças e jovens, porque a gente é uma espécie sociável, né, coletiva, e que transmite conhecimento, assim como as aves e os outros animais transmitem os conhecimentos para os seus filhotes, é o que a gente tem que fazer, é a lei da natureza. Então, colocar essas temáticas para as crianças e para os jovens, pautando principalmente também numa dinâmica diferente, que quebre um pouco o que eles também veem no colégio, que é esse olhar mais professoral, também é muito interessante. A gente fez uma atividade com os atletas de um clube aqui de São Paulo, que eram de 11 a 13 anos, e a gente contou sobre ecologia, contou sobre os problemas da Amazônia, pautado no Minecraft. A gente pegou o Minecraft, ensinou para eles como o Minecraft funciona, e pensou, se o Minecraft fosse que nem a natureza, que é recurso finito, como é jogar o modo ecológico lá? E as crianças piraram, começaram a marcar a gente no Instagram das ações que eles estavam fazendo. Então, tem que levar, e tem que levar também com esse novo olhar, com essa nova sedução, porque é isso que vai mudar, porque a gente está aí tentando por esse lado mais técnico, professoral e da necessidade, e cai nesse, beleza, eu sei, mas se eu precisar, como o Luciano falou, tirar uma árvore aqui porque eu preciso aumentar minha casa, eu não vou pensar duas vezes ou pensar em uma alternativa. Então, eu vejo que essa mistura, assim, entre você levar esse lado mais sedutor, que é o que a gente na Moetá está bem focado em fazer. Marina, deixa eu só falar 2 minutinhos, tentar falar uma fala que uma vez eu fiz de 1 hora em 2 minutos. Adorei o que o Gabriel falou, o Luciano também. E aí, dessa questão do envolvimento de pessoas a partir, inclusive, das crianças, eu vou voltar um pouquinho naquela questão que eu falei da rotina da restauração, né? É preciso trabalhar essa rotina, né? E entender que essa rotina vai promover uma transformação, que é o que a gente espera, a transformação das paisagens em paisagens ecologicamente saudáveis. Mudar esse padrão de degradação que a gente tem e acaba que a degradação vem com a pobreza. A pobreza material, a miséria humana, né? É indissociável. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem quem que vai fazer isso, né? São pessoas, de fato. Então, a gente precisa colocar as pessoas primeiro, encontrar essas lideranças, né? Porque é o que chama de a regra dos eleitos. Quem são esses eleitos? A gente tem essas pessoas elas estão espalhadas por tudo quanto é lado. O contexto ele já existe também, que é o poder do contexto, que é toda a revolução, toda a transformação, ela parte dos eleitos, de um contexto. Nós estamos agora na década da restauração de ecossistemas, o contexto ele é favorável e ele precisa do fator de fixação, que é as pessoas repetindo essa mensagem uma para as outras lá no território. E quando eu falo lá no território, quem são os indicados para fazer isso? São as pessoas que têm legitimidade. Eu sempre falo o seguinte, para comer na cocheira, você tem que ter o mesmo cheiro do cavalo. As pessoas têm que se sentir amigáveis. Então, por isso que essas iniciativas internacionais elas são importantes, mas elas são importantes numa esfera estratosférica. No nível de acontecer as coisas na prática, é fundamental a gente ter essa representatividade. As pessoas lá do campo,
se verem e olhar e ouvir o João, o Tião, o Manel, a Maria, a Joaquina, essas pessoas que têm que ter os argumentos para convencer uns aos outros. E aí, essa coisa do floresta é pop, restauração é tech, está na Globo, sabe? É fundamental. A gente tem uma coisa meio reprimida que só nos atrasa. Eu acredito, uma vez, eu cheguei à conclusão, aí eu criei um termo que eu não pude falar uma vez numa palestra, que eu chamava de florestas Herbalife. O que a Herbalife faz? A Herbalife, no primeiro momento, você vai olhar e falar que ela vende um pozinho lá para emagrecer, né? Não é isso. A Herbalife, sabe o que a Herbalife faz? A Herbalife cuida da solidão. Porra, Ciro é maluco. A Herbalife cuida da solidão. Se você comprar um potinho de Herbalife, o cara que te vendeu, na hora, ele vai pegar o celular e falar assim, me dá seu número para te adicionar no grupo. Ele vai te adicionar num grupo de WhatsApp, que tem mais outras 80 pessoas que compraram aquele Herbalife dele. Estou falando Herbalife, Avon, Tupperware, Natura. Tudo isso trata da solidão das pessoas. E a gente vive a solidão florestal. As pessoas existem e estão desconectadas. Elas estão lá. Cara, as pessoas têm frustração. Eu queria tanto fazer, mas eu não consigo fazer. Porque eles têm uma visão mítica, que a restauração é difícil, que a restauração é cara, que eu preciso plantar muda, que eu preciso comprar insumo para fazer cerca. E nada disso é verdade. A restauração pode ser descomplicada, não precisa de engenheiro. Quem mais planta floresta é um bicho chamado morcego. Eu não preciso de fazer cerca. As espécies são regenerantes. Ele é regenerante por quê? Que é a hora que o design entra. Ele é regenerante por quê? Porque os bois não comem ele. Ele não é uma planta palatável. O boi não come de tudo. Então, é isso que falta. É legitimidade até na abordagem, na visão do problema, porque quem aborda o problema tem uma visão reducionista, pela nossa formação acadêmica, cartesiana, e aí a gente tenta enquadrar a natureza, que é uma loucura de números variáveis, em modelos muito simples, que engessam, travam e criam um nó para o negócio. Então, é isso. Criança é fundamental, mulher é fundamental. O Espírito Santo tem uma experiência no norte do Espírito Santo, o projeto Reflorestar, com o envolvimento de mulheres agricultoras. Cara, é sensacional. Então, assim, não pode ficar encastelada. A restauração ela tem que ser pop, sim. Ela tem que estar para todo mundo, tem que tirar essa coisa de que é difícil e inacessível. Obrigado. Valeu. Realmente, assim, falando como jornalista, é um desafio, né? Porque ainda tem essa barreira acadêmica e elitista, assim, para a gente falar disso, né? Várias vezes eu já entrei em brigas, assim, tipo, vamos falar de árvore, as pessoas não sabem o que é restauração, tem que falar em árvore, tudo bem, eu sei que é muito complexo, é um ecossistema, tem outras coisas envolvidas e tal, mas a gente precisa começar num lugar que as pessoas entendem, né? Tem que começar por ali, aí você vai deixando a coisa mais complexa, né? Mas eu acho que eu estou vendo também uma mudança, assim, estou vendo mais artistas envolvidos e, enfim, acho que a década da restauração talvez seja de fato a década da restauração. E legal essa questão também do papel ecológico das comunidades humanas, né, também, porque acho que essa visão, essa história que a gente conta sobre a gente, de que a gente é destruidor, é um tipo de comunidade humana, né, a comunidade que veio aqui, sendo que aqui viviam vários tipos de comunidades, vários povos diferentes que não tinham essa destruição, que moravam aqui há 10 mil anos e que fizeram as matas de araucárias, as castanheiras na Amazônia, que foi um processo que hoje a gente sabe, né, a ciência comprovou que foi humano tal, mas uma intervenção que não afetou, assim, a existência dos outros seres, né. E aí, nossa última pergunta aqui, chegando no fim dessa parte das perguntas, tem um pouco a ver com o que a gente já comentou, sabendo, né, que existem essas diferentes escalas para restauração, e sabendo que uma não invalida a outra, né, tipo, a gente precisa de todas, mas vocês enxergam que existe uma necessidade de
pressionar pela restauração em grandes propriedades, em lugares maiores, para gerar maior impacto? Ou como vocês enxergam esse equilíbrio assim, entre a responsabilidade individual, sabe? Acho que para esse lado meio do advocacy, assim, sabe? Em focar em conquistar as pessoas ou focar em pressionar para os grandes devastadores, né? E junto com essa pergunta também relacionada com o que a gente está conversando, acaba sendo também muito a questão da restauração, é um conflito de terra, conflito de posse, conflito antigo no Brasil, difícil, né, com muitas ramificações. E aí como isso afeta e como a restauração se relaciona com as comunidades tradicionais, né, ribeirinhas, indígenas, quilombolas. Não sei, quem quer começar? Se alguém se sentir chamado aí. Acho que eu vou, até porque a Plant faz bastante faz os dois tipos de coisa, né? Então tem uma equipe nossa, um lado nosso que atua frente a essas, assim, grandes empresas, corporações, etc, etc, né? Então, 2019, 2020, no começo, quando o Fórum Econômico Mundial lançou, né, o ante.org, né, que é o OneTrillion.org, foi uma parceria, foi uma conversa que a gente teve com o Benioff, né, que é o CEO da Salesforce, que é a maior empresa de TI no mundo. E aí ele chamou outras pessoas, né, dessa rede de pessoas que se relacionam com ele, né, pessoas que eu sinto que não precisariam ser bilionários, que não precisariam ter bilionário no mundo, mas enfim, essa outra conversa. Que aí ele então chama essas pessoas que são mais próximas a ele então, olha, gente, tem várias formas de a gente lidar com a crise climática. Uma delas é a gente investir nessa tecnologia que o mundo já tem há muitos anos, muitos séculos, muitos milênios, que são as árvores, para a gente, então, começar a caminhar, ganhar tempo, para que as outras medidas possam ser implementadas também. Ao mesmo tempo que a Plant continua atuando com comunidades, com escolas, com prefeituras, com crianças, para que a gente possa garantir que, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que possam inspirar, acho que é isso, né? Acho que são núcleos, né? Cada um tem um núcleo, assim. Então, os indivíduos têm os seus núcleos que eles podem inspirar. As empresas têm os núcleos que elas podem inspirar. Então, quando um cara da Bolsa de Valores fala que não vai ter mais investimento em nada de energia de carvão, isso gera um movimento entre as pessoas que se relacionam com aquela pessoa. Quando uma pessoa ali do meu bairro começa a restaurar, plantar e mostrar que aquilo está gerando uma série de benefícios para ela, vai gerar um impacto naquele núcleo de pessoas. Lógico, o que a gente está dizendo hoje são 100 indivíduos que são responsáveis pelas organizações, empresas ou países que mais poluem no mundo. 100. Né? Responsável por 70% das emissões globais. Então, lógico, tem que ter uma frente ali falando com esses 100. Ao mesmo tempo, a gente precisa de todas as outras iniciativas que estão falando com a sociedade, que vão entender que se surge qualquer tipo de movimento de transformação, esse movimento de transformação vai ser benéfico. Por questão de qual o risco de surgir ali uma pessoa ali, né, que vai construir uma narrativa que não, que isso é uma conspiração global de implantação de chips nas pessoas. E isso gera um impacto grande de impedimento de avanço em várias outras áreas, né? Então, é o que eu estava dizendo do exemplo de Alta Floresta. A gente precisa estar ali nas escolas, nas comunidades, trabalhando com as famílias, entendendo, introduzindo alguns temas que às vezes não começou a ser batido lá, para que quando surge uma outra conversa, as pessoas já estejam preparadas para isso. Não sejam facilmente influenciáveis, né, por narrativas que beneficiam um grupo específico em detrimento de todas as outras espécies que existem no planeta. Então, acho que essa é a visão que a gente tem, que é importante. Então, a gente tem essas duas frentes de, então, pressionar e tentar envolver esses atores globais num ponto, numa agenda positiva, ao mesmo tempo que a gente tenta garantir que existam esses núcleos também de sociedade que vão estar atentas a essas iniciativas, vão estar atentas às pessoas que vão tentar, então, criar demérito no que essas pessoas estão fazendo, né? Que vão poder estar preparadas a olhar com criticidade qualquer outro movimento que tenha onde ela vive.
Ciro, Gabriel. Posso ir. O que eu acho nessa questão, né, se é individual, se é coletivo, se é público, acho que é tudo. Primeiro a gente tem que entender, voltar, né, do papel ecológico, que nem a Marina falou. Existiram e existem ainda comunidades que têm esse papel ecológico, que transforma a natureza, mas transforma assim como os outros seres vivos que coabitam a esse planeta, de uma maneira bem harmônica. Então a gente tem que voltar a isso, fazer com que as pessoas que foram na outra vertente voltem para essa, voltem para o seu estado ecológico em harmonia. Então, sim, a gente tem que focar nessa questão de indivíduo, principalmente para voltar para essa dinâmica ecológica da nossa espécie, né? E aí cai na questão, né, de, sim, todo mundo tem que fazer a sua parte, mas também não pode cair numa coisa que a gente pontua bastante, que é na fossa do desespero, né? Você achar que você vai conseguir salvar o mundo sozinho, porque a gente não consegue salvar o mundo sozinho. Então, é aquela frase, né? É agir local, mas pensar global. Você faz a sua realidade dentro da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, porque quem melhor do que você que está vivenciando ali aquele espaço geográfico micro do que saber o que é bom ou ruim, o que precisa ou não, do que outras esferas muito maiores que não estão nem sabendo o que está acontecendo ali. Então, sim, tem que ter essa questão. E aí acho que a gente cai dentro do clichê, que acho que é um dos clichês mais clichês do mundo, que assim, se todo mundo fazer a sua parte, e, por exemplo, se todo mundo plantar uma árvore a cada ano, são 7 bilhões de árvores no mundo sendo plantadas por pessoas, indivíduos que, assim como o Ciro falou, podem pegar uma semente e plantar, voltar para o processo ecológico mais simples, porque a gente às vezes pensa que a natureza é muito complexa, principalmente porque a gente tenta estudar ela, trazer essas respostas, mas na prática a natureza é simples, ela nunca vai ficar gastando energia à toa. Então, os processos simples sempre são os mais efetivos. Então, são 7 bilhões de pessoas fazendo o processo mais simples. Caramba, quanta coisa a gente vai conseguir fazer, né? Mas acho que não pode parar por aí, porque se a gente deixa a responsabilidade só nas pessoas, é muito injusto. A gente não pode culpar o consumidor final e a população por obrigações que os governos e as grandes empresas, as grandes corporações, né, os grandes jogadores ali, têm. Até porque, se a gente for para ver toda a dinâmica que existe, principalmente no Brasil, com tanta desigualdade social e econômica, tem pessoas ali que a meta delas é principalmente sobreviver, conseguir manter ali a sobrevivência. Então, como que a gente vai fazer ela sempre focar em questões que fogem um pouco da realidade que ela está precisando ter ali? Então, sim, os governos têm que ter políticas de comando e controle, políticas de incentivos, como os PSAs, para incentivar essas questões e controlar realmente, porque não adianta você ter no papel ali, não ter nenhum controle, nenhuma organização para que isso seja realmente efetivado. E aí, em paralelo, acho que um pouco também do que o Luciano falou, as grandes empresas, as grandes corporações precisam entrar nessa dinâmica. Primeiro, por questões que o governo, né, essa organização coletiva que a gente decidiu de legislação, então a legislação ambiental tem que ser seguida pelas empresas. Segundo, porque todas essas dinâmicas de mercado, PSA e todas essas novas correntes que estão existindo vão pressionar essas empresas para realmente terem essas ações que vão muito além do que só uma economia de regeneração de impacto, ou de compensação de impacto. É realmente uma economia regenerativa para essas empresas, que aí vem muito o que eu acho que pós-pandemia vai acontecer, que eu acredito ainda, muitas pessoas acordaram nessa pandemia, viram o caos que está nossa organização social, nosso impacto no planeta. Então, acredito que sim, muitas empresas vão tomar iniciativas, né? Nós, na Moetá, já estamos vendo muitas empresas começando a pensar além da questão de só compensar impacto, mas realmente de regenerar, fazer a sua parte na regeneração por livre e espontânea vontade. É lógico que tem sempre ali uma questão de comunicação, de marketing, mas que bom, pelo menos ela está fazendo alguma coisa sem necessidade de obrigação governamental e legislativa, né? E aí, pensando em comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, infelizmente, são as comunidades que sempre vão estar na linha de frente ali do caos, porque por conta do preconceito, de toda a desvalorização dessas tradições, sempre as pressões econômicas vão cair em cima delas. Então, a devastação vai estar numa terra indígena, a comunidade quilombola não vai ser colocada nas questões prioritárias, não vai ter incentivo econômico, social e inserção realmente na comunidade. Então, infelizmente, isso acontece, mas ao mesmo tempo, até uma experiência que a gente está começando a ter na Moetá é que estão lançando projetos que nascem das necessidades dessas comunidades. Então, por exemplo, a gente está em contato com uma comunidade indígena aqui em São Paulo, que tem necessidades que vão desde ter Wi-Fi até plantar uma floresta e uma agrofloresta.
Então, a partir dessas necessidades, as instituições, como as nossas, começam a entrar nessa movimentação para conseguir, de alguma forma, ajudar a elas atingirem essas necessidades. E aí entra muito também o que o Luciano falou na questão das pressões internacionais, né? Que quando você vê as necessidades de cada comunidade, você tenta fazer a articulação com o que a comunidade internacional está priorizando para incentivar de projetos, você consegue minimamente ali conseguir um investimento que o governo federal e parte da dinâmica nacional não está fazendo. Então, eu acredito muito no potencial também dessas nossas instituições, de toda essa organização que a gente tem, de também ajudar as necessidades que essas comunidades estão tendo, principalmente por conta desse descaso e dessa omissão do governo em diversos níveis e de maneira histórica, né, que a gente vê que ainda se repete. E que são extremamente importantes. Acho que, para finalizar, eu volto com o que a Marina falou. O maior aprendizado que a gente pode ter são com eles, que vivem em harmonia de uma melhor maneira possível e que está aí grandes exemplos para a gente colocar em prática essa simplicidade de habitar esse planeta. Só complementando o que os dois falaram, eles são muito mais têm muito mais expertise nisso do que eu. Eu tenho uma história um pouco mais pragmática. Achei sensacional as colocações, mas assim, em termos de impacto, sendo mais realista do que o Rei, a gente tem um país que tem uma concentração de terra muito grande. Então, é aquele princípio de Pareto, né? 80% das terras estão na mão de 20% das pessoas. Um número aproximado, aí só pela didática. Então, assim, se 80% dos pequenos fizerem o dever de casa, ele vai gerar 20% só do impacto que a gente espera. E aí é uma coisa interessante, é entender como motivar esse grande. Só pela lei, a gente já viu que não é um argumento. O Código Florestal, eu lembro muito bem quando ele começou a ser discutido. Eu trabalhava na Emater, que é a empresa de extensão agrícola, empresa de extensão rural, e a gente viu essa discussão surgindo porque o Banco do Brasil ele limitou o crédito. E aí todo mundo queria averbar a reserva legal, porque o Banco do Brasil falou, só vou dar dinheiro para quem tiver propriedade regularizada. E aí todo mundo foi naquela correria quando viram como era desde 1965, eu estou falando de 2009. Em 2009 que a galera acordou, eu tenho que ter uma PP, eu tenho que ter uma reserva legal. E aí viram que era um emaranhado burocrático, tinha que ir no cartório. Aí, meu irmão, ninguém conseguiu fazer. Foi a hora que reviram o código e surgiu o CAR, que é aquele cadastro eletrônico, hoje que todo mundo faz a propriedade rural. Então, assim, e aí a gente começou a ter noção dessa estrutura e de onde estavam os grandes compromissos. E será que é com a lei que a gente vai fazer essa galera restaurar? Tanto o grande quanto o pequeno. A lei existe desde 1965. Ela não condiz com os costumes. A lei, quando ela não condiz com os costumes de uma sociedade, ela vai ter conflito. Mudar essa mentalidade, na verdade, ela vai mudar de diversas formas. De acordo com a região, a situação fundiária e rural e agrícola do Rio de Janeiro é completamente diferente de São Paulo, que é completamente diferente de Goiás. Eu fiz um trabalho em Goiás e é impressionante. A gente tem uma visão maniqueísta também do mundo. Tem que tomar cuidado com isso. Lá em Goiás, se você fala de PSA, qualquer outro adereço para convencer o cara fala assim, não, você não está entendendo. Eu quero fazer. Eu quero me livrar disso. Por quê? Porque ele tem uma pressão de um negócio que é de compliance, de quem compra dele, por exemplo, a Bunge, vamos supor, que é uma empresa gigantesca, compra tudo, vende a semente, compra o insumo do cara, a commodity do cara, ela tem que prestar conta. Hoje, agora, que a galera está chamando de ESG, na Bolsa, para um monte de gente. Então, assim, ela exige que o cara cumpra a legislação ambiental. Pra você ter uma ideia, o setor de eucalipto, que no início foi uma tragédia do ponto de vista socioecológico, tirou populações tradicionais, destruiu o sul da Bahia. Hoje, se você vai numa floresta de eucalipto, o mercado, a indústria da celulose, as fazendas elas têm 40% de área protegida. Muito mais do que diz a lei, porque isso foi uma externalidade econômica que empurrou os caras para um comportamento
melhor do ponto de vista ambiental. Então, assim, não dá para separar, dizer que é uma responsabilidade só do grande, nem uma responsabilidade só do pequeno. A natureza não enxerga assim, ela é um contínuo. Todo mundo sofre. Quem sofre mais são os mais pobres. Isso que é a grande tragédia. E aí eu vejo essa coisa do indivíduo também, e aqui como a gente somos pessoas que estão preocupadas com o coletivo, eu acho que a solução é coletiva também. Mas a coletividade ela vai ser acelerada quando a gente parte para o que eu chamo de sustentabilidade default, que é a sustentabilidade a partir das empresas. Por exemplo, imagina agora se a Coca-Cola falar assim, não, amanhã eu vou vender só garrafa de vidro. Você tem noção do impacto que isso ia gerar na geração de resíduos de plástico, garrafa PET, que é sumir com frete de retorno, vai a Coca-Cola e vidro, volta. Eu cresci, era assim. Aí fala assim, é impossível. Não é impossível. Eu comprava, na minha infância, as coisas do supermercado a granel. Eu só tenho 40 anos, sou um jovem. Eu comprava as coisas a granel, o biscoito era a granel, não tinha um pacotinho em cada biscoito. Então, assim, é possível sim, basta vontade. E basta que as grandes corporações, que de fato são elas que determinam a toada da nossa sociedade. Se a grande corporação falar, eu só compro de agricultura familiar, o governo fez uma coisa excelente, que era o Plano Nacional lá de merenda escolar, que comprava 20%, tinha que vir da agricultura familiar. Cara, isso teve um impacto na agricultura familiar, no pequeno, do cara produzir e gerar renda. E aí aí vinha junto um programa de assistência técnica de melhores práticas ambientais, que foi, por exemplo, no Rio de Janeiro, um programa chamado Rio Rural. Em São Paulo você tem o programa Nascentes. Então, assim, é preciso integrar isso. Não tem essas dicotomias, essa coisa de que um tem que fazer, o outro não, esse aqui é o vilão, esse é o mocinho. Não funciona assim na prática. É uma grande teia, um grande emaranhado, que a gente tem que ter essa sensibilidade de navegar nesse mar encarneirado, né? Porque é assim que é. Eu acho que agora está na hora de a gente abrir para a gente conversar com todo mundo. Valeu! Obrigada, gente, por essa conversa ótima. Acho que a gente aqui, como ativista, estamos munidos aqui já de bastante conhecimento e incômodos e fogo para a gente fazer as coisas. Então, eu queria ver agora se temos perguntas da plateia. Vai, galera. Por favor, falem no microfone. Se possível, mostrem a carinha, porque a gente já está há tanto tempo nessa aqui, à distância, né? Vamos aproximar. Só ia fazer um jabá aqui também, para as pessoas entrarem, convidar vocês a participar da REBRE, da Rede Brasileira de Restauração Ecológica. É só entrar no site rebre.org e se inscrever e participar da Sobre também. Só que a Sobre, no momento, a gente está reformulando o site, mas, por enquanto, você pode seguir lá no Instagram. O Francis colocou aí no chat. É importante a gente ter vocês com a gente, para a gente compartilhar ideias e a agenda. Valeu. Clary mandou uma pergunta no chat. Como participar da organização de vocês? Bom, já que o Ciro já falou, as outras aí, como que a gente em relação soma ao Moital, nessa convido aí? vocês também a seguir nossas redes sociais, entrar no nosso site. A gente, de vez em quando, óbvio que em momentos de pandemia está um pouco mais difícil, mas a gente abre processo de voluntariado para os nossos plantios. A gente realiza diversas atividades também online abertas, de diversas frentes, né, de temáticas. E acho que a grande sacada ali que eu chamo vocês para acompanharem a gente é realmente entender esse outro olhar que a gente quer trazer sobre a natureza, essa relação cultural de transformação, que é o que a gente transforma nos nossos conteúdos, assim, na nossa inserção dentro da questão. A gente está no Instagram, entramos para o TikTok ontem, logo mais conteúdos vão vir. Então, eu convido para realmente participar do movimento, que sempre a gente traz novidade e processos mil, assim. A gente realmente está muito de estar crescendo sempre com pessoas, então sem pessoas não tem como crescer dessa maneira. Então, é seguir e acompanhar o nosso trabalho, com certeza vai vir muita coisa legal por aí.
Bom, da Plant, né? Se você não é uma criança, tem algumas formas, muitas delas estão limitadas hoje em dia. Bom, a gente tem a nossa campanha que, enfim, pode ser, as pessoas podem participar a qualquer momento, que é do Pare Falar, Comece a Plantar, né? Acho que o Francis pode mandar para as pessoas depois, né? Mas é um jeito de você mobilizar sua rede, mobilizar as pessoas que você conhece para a causa de restauração. É uma campanha de marketing, uma campanha de comunicação, que hoje em dia consiste em você postar uma foto com uma folha de uma árvore que você gosta, que tem na sua casa, tem perto de onde você mora, enfim, do lugar que você visita, e aí chamar as pessoas para, então, plantarem, né? Chamar as pessoas para, enfim, para esse tema. Tem mais informações no Instagram da Plant, você ir lá no nosso Linktree, naquele link que fica na nossa bio, tem mais informações da campanha lá. Tem um textinho padrão também, caso você queira, para te ajudar como falar com as pessoas, etc. Para Plant, né? Quando for possível, né? A gente até tem uma metodologia de atividades que a gente chama de academia, que a gente faz atividades com as crianças, que as pessoas podem replicar a nossa metodologia, né? Nos locais onde elas moram, com crianças que ela conhece, ou adolescentes. Só que é isso, né? A gente sabe que no Brasil são poucas as pessoas que têm acesso à tecnologia necessária para ter qualquer tipo de atividade virtual, ainda mais as crianças. Então, o que a gente tem é isso. Você pode acompanhar o que a gente tem feito pelo Instagram, a gente vai fazendo chamados por lá, né? Assim que a gente pensar em soluções, a gente tem um curso agora para educadores que não precisa ser educador ambiental, pode ser um educador de qualquer temática. E a gente é voltado para pessoas que justamente não são educadores ambientais, esse curso que a gente fez. É um mini curso, na verdade, que ele vai ser ofertado em breve na plataforma de cursos rápidos da UFSCar. Ele vai ser gratuito. Você vai entrar lá e são 5 módulos. E aí você tem um material que você pode usar com as pessoas, né? Então até o Engaja ajudou a gente com algumas atividades. Então sempre vai ter um conteúdo e uma atividade prática para você trabalhar com o público que você trabalha. Então ele tem uma linguagem que é isso, para introduzir as pessoas à educação climática, né? Então pode ser criança, mas pode ser adultos também. Não tem problema. Então ele vai falar desde o que é a crise climática até a negociação de clima, passar por qualidade do ar, né? Que é uma questão muito forte para cidades, para um país que é majoritariamente, as pessoas vivem majoritariamente em ambientes urbanos, e tem até a importância de movimentos de jovens e de crianças, e termina com atividades de mapeamento de ações na sua comunidade, na sua escola, etc. Né? Então, é um curso que em breve também, que vocês acompanharem no Instagram, a gente vai divulgar assim que ele estiver disponível na plataforma da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. E acho que é isso. As formas de Só participar uma com a coisa gente. também importante para falar, a Sobre, ela organizou uma iniciativa ano passado chamada Vitrine da Restauração. Inclusive, eu convido os dois, Luciano e Gabriel, a verem lá, e mais quente, qualquer iniciativa que seja um agente da cadeia da restauração, pode se cadastrar no site, e a gente criou um mapa que mostra, hoje é uma rede de 400, e aí a gente agora vai abrir para inscrições, vai ser contínuo, para que os atores se vejam. Então, o cara quer comprar uma muda, ele sabe onde que ele vai encontrar um viveiro, ele quer achar uma empresa que executa. Então, assim, criar uma rede ali transparente, né, para que todo mundo consiga dar o match, que eu chamo de Timber. Muito bom. Aí, lembrando, né, gente, não sei se tem novatos aqui no Engaja que não conhecem, mas a gente tem a campanha de plantio também do Engaja, Planta E, que também foi enfim, a pandemia aí chegou para, né, todo mundo. E troquem o Google pela Ecosia. Sim. Se vocês Ecosia é uma empresa que faz plantios no mundo todo, inclusive no Brasil. A cada clicada lá, elas dão um crédito. E é bem legal. Tem vários projetos.
eu posso atestar que funciona porque a Iniciativa Verde já fez um projeto com a Ecosia. Então, realmente usem. E aí, gente, mais perguntas? A gente conseguiu ir bem no tempo, né? Tô impressionada.